E aí galera, tudo bem com vocês? Então, nesse segundo vídeo que nós vamos trabalhar na aula de hoje, a gente vai entrar no módulo 12, a escolástica de São Tomás de Aquino, retomada do pensamento aristotélico. Me desculpe, né? Teve um erro aqui de digitação, né? Mas não é módulo 1, viu gente? É módulo 12. Então eu vou até acrescentar o 2 aqui agora. Tá? Como eu disse no vídeo anterior, é necessário a gente ter retomado um pouco ali do pensamento platônico, né, agostiniano, para você entender as diferenças desse pensamento platônico agostiniano da filosofia patrística para o pensamento aristotélico do São Tomás de Aquino dentro da filosofia escolástica. Então é sempre importante fazer esse paralelo, né? Então só para a gente sintetizar. Enquanto você tem a patrística como grande expoente, o Santo Agostinho, como base do pensamento agostiniano, as ideias platônicas, na escolástica nós temos como grande expoente o São Tomás de Aquino e como base das ideias dessa filosofia o pensamento de Aristóteles. O pensamento aristotélico ele contrapõe o pensamento agostiniano. Enquanto o Agostinho, né, que é platônico, parte daquela dualidade, mundo da alma, né, mundo perfeito, mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo onde a gente vive, você tem aqui, né, dentro da perspectiva do São Tomás de Aquino, a possibilidade do conhecimento, da percepção do divino vir através dos sentidos. Então é isso que a gente vai discutir nesse episódio, nesse nosso encontro de hoje, tá? Beleza? Tudo bem? Então, como a gente viu anteriormente, a filosofia durante a Idade Média, boa parte da Idade Média, ela foi responsável justamente por esse processo de cristianizar, entre aspas, o pensamento grego, né? Buscar essa conciliação entre fé e razão. Muito disso se deve ao fato da Igreja Católica estar se formando ali naquele período, no início da Idade Média, a necessidade de reafirmar os dogmas cristãos, a necessidade de proteger a igreja das heresias. E o Santo Agostinho foi o cara, o grande expoente dessa geração dos chamados patrísticos, né? A gente falou das correntes filosóficas presentes na Idade Média. Então a filosofia platônica resgatada por Santo Agostinho teve, né, como fundamental importância a base para esse processo de consolidação de uma filosofia cristã, mas que bebe na fonte da filosofia clássica. Mas com o passar do tempo, a realidade dentro da Idade Média ela começou a mudar. Ela passou por uma reestruturação. Lá por volta do século XI, dos anos 1000 e 1100, a Europa ela passou por processos que mudaram um pouco o perfil do homem medieval, da realidade do universo medieval. Que processos são esses, professor? Nós tivemos o renascimento comercial urbano, então cada vez mais as cidades começaram a crescer, né? O comércio ganha importância em relação à atividade rural. Nós tivemos o movimento das cruzadas que levou os europeus, né, de uma forma geral, a ter um confronto de cultura, de civilização com povos do Oriente, principalmente os árabes muçulmanos. Então, esses fatores que eu acabei de citar, eles acabam mudando a forma do homem medieval pensar e a necessidade também da filosofia. Então, enquanto a patrística é uma filosofia platônica, né, que tem como grande função estabelecer os dogmas da igreja, proteger a igreja, vamos dizer assim, né, nesse início da sua formação, você vai ter agora uma escolástica que busca responder outras questões. Questões agora formadas por essa nova realidade do universo medieval. A igreja já está consolidada, a igreja já se consolidou como instituição importante. E aí você tem novos desafios, novos questionamentos, né, a serem respondidos. Né? Se no início, lá na patrística, existia um desejo muito grande de se comprovar a existência de Deus, né? Se defender a cristandade das heresias, nessa nova fase você tem novos desafios. Como a cristandade vai conviver com essas novas culturas, né? Novos questionamentos surgem, o comércio, as universidades, enfim. Então, há essa necessidade de
mudança de mentalidade e de pensamento. E a escolástica vem com o objetivo de preencher essa lacuna, vamos dizer assim, tá? Bom, como eu disse, então o movimento escolástico ele surge no século XI, no século XII. Você tem vários expoentes, o Bernardo, né, o Santo Anselmo, mas o cara mesmo, o capitão desse processo, dessa mudança, é o São Tomás de Aquino. Então vamos focar nele, tá? E como eu disse, o objetivo da escolástica é adaptar a realidade da filosofia cristã medieval às transformações que a Idade Média enfrentava a partir ali do século XI e do século XII, né? O movimento da escolástica é um movimento que surge dentro das universidades europeias, então é dentro de uma instituição de conhecimento, de saberes, né? Então, diferentemente da patrística agostiniana, platônica, que surge, né, fragmentada ali, não há uma instituição que direciona esse processo. Aqui não, né? Na escolástica você tem o corpo da universidade já favorecendo a estruturação desse pensamento, tá? E o grande salto da escolástica foi a introdução do pensamento aristotélico. Aristóteles era desconhecido no mundo ocidental. Nós conhecemos Platão, mas Aristóteles não. A partir do momento que a cristandade entra em contato com os árabes no processo das cruzadas, é que as ideias aristotélicas chegam até nós. Então, quem preserva as obras de Aristóteles são os filósofos árabes muçulmanos. Aí você tá, pô, professor, mas muçulmano tem filósofo muçulmano árabe? Cara, a cultura árabe ela era muito mais desenvolvida que a cultura cristã ocidental. A primeira universidade do mundo, a Universidade de Marrakech, se eu não me engano, era do século VIII, né? Enquanto no Ocidente foi se fundar a universidade já no século XI, no século XII, 400 anos depois. Então, para você ter uma ideia de que a gente fica achando que árabe e muçulmano é terrorista, né? É fundamentalista religioso, a gente esquece que é uma cultura extremamente rica do ponto de vista intelectual também, né? Enfim, então, com as cruzadas, as ideias aristotélicas elas chegaram, né? Entraram em contato com o mundo ocidental, vamos dizer assim, né? E aí, um questionamento novo vai surgir. Será que é possível, a partir da leitura, né, das obras do Aristóteles, será que é possível uma harmonia plena, um equilíbrio pleno entre fé e razão? Se a gente observou lá na filosofia patrística, agostiniana e platônica, você percebe que existe uma hierarquia. A fé ela está acima da razão. Você tem que crer para entender, né? E o questionamento aqui com Aquino e com Aristóteles também. Será que razão e fé não podem ser colocadas no mesmo patamar, no mesmo ponto de equilíbrio, tá? E aí Aquino, a partir da leitura, né, de Averroes, de Avicennas, são filósofos árabes que trabalharam com Aristóteles, ele adapta todo o pensamento aristotélico à realidade do mundo cristão, católico, europeu, medieval, né? E ele afirma que sim, é possível você colocar essas duas categorias no mesmo patamar, estabelecendo uma igualdade entre elas. A razão, inclusive, seria a principal maneira de se acessar a revelação divina. Só que sem a fé, essa revelação ela não serviria para nada, tá? Então, nem a fé anula a razão, nem a razão anula a fé. Então, o Aquino ele consegue encontrar esse ponto de equilíbrio. E como isso vai ser feito é o que nós vamos ver agora, né? Para o Aquino, assim como para Platão, para o Santo Agostinho, o homem é um ser duplo. Ele é composto por uma parte material, que é o nosso corpo, a carne, né, sangue, ossos, e a alma, que é a parte inteligível, a parte, né, da consciência, do inconsciente, né, da razão, do raciocínio, enfim, da abstração. Podemos conhecer, segundo Aquino? Sim, porque só nós temos alma. O que difere o ser humano dos outros seres é a alma, justamente, né? E o que nos impede de acessar o conhecimento é o corpo, né? Então, o pecado, né? A gente discutiu muito no último vídeo, né? Aquela questão de como os sentidos
os pecados, as paixões, né, os vícios, nos impedem de conhecer a verdade de uma forma plena. Mas o que pode parecer ruim, né, essa relação corpo e alma, o corpo sempre puxando para o lado, né, da não compreensão, o Aquino fala, é justamente isso que nos torna diferente de Deus, por exemplo, né? Nós temos a parte inteligível da alma, e temos o corpo também, que é uma parte irracível e racional, mas é só por causa disso, só através da abstração, da imaginação, é que a gente consegue conhecer. Nenhum outro ser dotado de alma e de carne, de corpo, né, consegue estabelecer esse processo, só nós seres humanos. Tá? Então, nessa perspectiva, a escolástica ela se aproxima muito do pensamento aristotélico. Né? O Aristóteles ele concorda com Platão em relação à questão da dualidade alma e corpo, a gente acabou de falar isso no último vídeo, né? Mas discorda da questão do conhecimento. Para o Aristóteles, os sentidos não atrapalham o conhecimento, muito pelo contrário, sem os sentidos nós não teríamos como conhecer. A questão da experiência. O que adianta conhecer se a gente não coloca esse conhecimento sobre teste? É isso que Aristóteles está questionando Platão, né? E é isso que a escolástica está questionando em Agostinho. O que adianta a gente conhecer, buscar a Deus, se a gente acha que nunca vai encontrar esse ser? E a gente nunca vai sequer, né, nos aproximar dele, né? Então, o pensamento aristotélico, ele vai, como eu disse, né, ele vai ser introduzido no Ocidente pelas obras do Averroes e do Avicena, que são teóricos árabes. Então, o Aquino lê Averroes, lê Avicena, né, compreende, né, extrai, né, essa questão do divino em relação divino em razão dessas obras, né? Porém, ele faz uma adaptação, ele dá uma cristianizada, né, nesse processo. Por quê? Para o Aristóteles, né, a única parte imortal da alma é o intelecto. Tá? E se você coloca isso, né, você nega a imortalidade da alma, você está negando um dos princípios básicos do cristianismo, que é a salvação, a vida eterna, enfim. Como é que o Aquino resolveu essa treta? Né? Ele mostrou que era importante incorporar essa nova forma do pensamento, né? Essa nova forma de pensamento aos dogmas, às práticas da igreja, e aí ele adaptou as teorias de causa do Aristóteles, criando o que ele chamou de 5 provas para a existência de Deus. Só que essas 5 provas da existência de Deus nós vamos trabalhar, né, nós vamos ver esse negocinho aqui, ó, falar sobre cada uma delas no próximo vídeo, na próxima aula nossa. Tudo bem? Beleza? Então a gente encerra aqui esse primeiro vídeo sobre o módulo 12, São Tomás de Aquino e a escolástica. Até mais!